Olá, Juliana. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Oi. Bom, Micael, Gabriela. Olá, E aí, tudo bem, Micael? tudo bem e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom. Pode reclamar não, né? É, Se Deus permitir, logo, logo eu passo essa fase. Oi, Mayara, tudo bem? Então, tá bom. Eu só não tô te ouvindo, Mayara. Clica no microfone. Tudo bem, graças a Deus. E a senhora, tudo bem? Tudo bem também. Que Eu tô bom. falando aqui, a gente tá seguindo, né? Não pode parar. É, Vamos só dar uns minutinhos, que o pessoal ainda está entrando, tá? Tá. Eu já vou pôr presença. Oi, Wender, tudo bem? Tudo jóia. Também não estou te ouvindo, mas tá bom. E aí, Adria, tudo jóia? Tudo jóia, você? Tudo bem também, graças a Deus. E aí, deu Então, tá certo bom. o programa? Deu certo, tô pelo computador. Ah, fica bem mais fácil, não Muito fica? melhor. Se você for no cantinho do lado direito, em cima, tem visualizar. Na hora que você mexe com o mouse. Aí você pode Ah, colocar para você ver todo mundo que está na sala. ah, Aí fica bem melhor. Você pode colocar para visualizar orador ou deixa eu ver. exibir. Aí você consegue ver todo mundo. É o jeito que eu coloco. Eu coloco um, porque eu fico com dois, né? Aí eu coloco um com a galeria para eu ver a carinha de todo mundo e o outro eu fico vendo a aula. Aí fica mais fácil para mim. Eu fico prestando Entendi. Legal. Vocês fazem É aquela que cara assim, assim. tem muita gente. Não estou entendendo. É que tem gente que não deixa a câmera. Tá me ouvindo? Deu uma falhada. Repete, por favor. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Eu falei que a imagem aqui de todo mundo é que tem gente que parece que não deixa a imagem visível, né? Tem. Aí quando não liga a câmera, aí aparece só Savana, eu o vou nome. sair e entrar de novo, porque a minha internet está falhando. Espera só um minutinho. Vou ter que sair e entrar. Pedro. Tá entrando. Então vamos lá. Abre aqui, daqui a pouco vai entrar de novo. Juliana. Juliana Pereira. Maiara tá aí. Ana Júlia Simone. Carolina Martins está aí. Gabriela Fernandes está aí. Pedro Micael. O Ender saiu? Acho que a conexão dele deve ter caído. É que hoje, não sei como é que tá aí para vocês, mas aqui tá chovendo. Aí quando chove, oscila muito o sinal. Tanto daqui, eu acho que daí também, se estiver chovendo, oscila. Aí não fica muito bom. Mas se vocês tiverem alguma questão, algum problema durante a aula, vocês podem ficar tranquilas, tá? E tranquilos.
que eu gravo a aula, aí aquele link que eu posto no final é justamente a aula gravada. Aí quando eu ponho no YouTube, aí não tem tanta essa interferência. Quando vocês estão com uma conexão boa, fica daquele jeito, não dá essas alterações, às vezes de voz travando, esse tipo de coisa. Vocês conseguiram assistir a aula do YouTube? Eu consegui. Consegui. Sim. Aí qualquer coisa, gente, não lembro quem foi que me perguntou se vai continuar disponível, né, as aulas. Fui eu. Foi você, né, Pedro? O que eu falei? Eu tô postando as aulas lá no YouTube, eu subo para lá todo dia depois da aula. E quanto tempo vai ficar disponível? Eu não vou tirar, porque eu acho assim, é um material de vocês, que vocês podem ter acesso quando vocês quiserem. Mas o YouTube pode derrubar, né? Igual a gente estava no outro portal e o YouTube derrubou e bloqueou todos os vídeos. Então, enquanto o YouTube permitir, eu vou continuar subindo as aulas, tá? Sem problema nenhum. Vai ficar lá para vocês, eu não vou tirar. Mas tem isso. Se amanhã ou depois vocês entrarem e falar, nossa, saiu a aula. Não fui eu que tirei, é o YouTube que bloqueou, alguma coisa assim. Eu não vou tirar, tá? O que mais que eu preciso falar com vocês? Deixa eu ver. Se eu encostar a porta aqui, que tá um barulho lá fora. Vamos lá, né, pessoal? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida da última aula? Sei que eu peguei um pouquinho pesado, eu falei muito, mas ficou tudo certo, tudo claro? Sim. É muito importante. Qualquer dúvida, gente, não fiquem tímidos, tá? Me perguntem. Se às vezes alguém é tímido, não gosta mesmo de falar na sala, pode me mandar no WhatsApp, tá? O bom de vocês perguntarem aqui é que às vezes a dúvida de vocês é também a dúvida do outro, né? Então, às vezes, quando eu vejo que alguém me manda uma pergunta boa no WhatsApp, eu já posto no grupo, tá? A Adria, né, que mencionou de baixar o Zoom no computador para quem tem essa facilidade, quer assistir, também é muito bom, tá? Eu gosto, foi o que eu falei para ela, quando você baixa no notebook, em cima você mexe, tem um quadradinho escrito visualizar. Você clicar nele, tem visualização do orador e embaixo da galeria. Se você colocar em galeria, dá para vocês verem a turma inteira, tá? Então é muito bom. Vocês conseguem ver. Quando vocês colocam do orador, aí vocês ficam me vendo na tela inteira. Aí vocês veem minhas marcas, minhas linhas de expressão, meus cabelinhos brancos. Mas caso contrário, para quem não quer ver, deixa eu pequenininha, foca na aula e foca no colega. Bom vocês verem todo mundo aí. Bom? Bem, então vamos lá. Eu acho que o pessoal costuma chegar um pouquinho atrasado, mas a gente não pode perder muito tempo, né? Hoje a gente vai falar sobre tipos de circulação, tá? Mas antes vamos corrigir as questões. Pessoal, eu tô amando, porque eu tô vendo que todo mundo tá respondendo. Essa semana teve apenas 2 alunos que não me responderam, mas eu já conversei com eles. É importante que vocês não se esqueçam que essas perguntas que eu mando para vocês, agora parece meio assim, ela tá cobrando, que coisa chata. Mas vocês vão sentir falta na hora que fechar o capítulo, tá? Fechar o livro, fechar o módulo. Quando fecha, aí dá o problema, porque se vocês não responderam no decorrer do mês, fechou o mês, aí eu não consigo fazer mais nada, fica sem nota mesmo, tá? Então, só se atentem a isso. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi quais são as 4 principais
partes do sangue. Então, gente, foi o que eu mencionei. Isso aqui vocês têm que ter na ponta da língua. Quais são as 4 principais partes do sangue? Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaqueta e plasma. Tá? São esses 4. Se eu pegar o sangue e falar, eu tenho que dividir o sangue. Essas são as 4 partes. Glóbulos vermelhos, que são as hemácias. Glóbulos brancos, que são os leucócitos, nossas células de defesa. As plaquetas e o plasma, que é a parte líquida, tá? E a segunda questão falava justamente qual é a função dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, pessoal, como mostra esse desenho que eu achei, apesar de ser meio infantil, mas ele retrata muito bem isso, a função dos glóbulos brancos é nos defender contra doenças, substâncias alérgicas, contra infecções, tá? Quem for continuar estudando, eu falo assim, quem for querer aprofundar nesse tema, vocês vão ver que há também ocasiões em que dá uma pane nos nossos glóbulos brancos e eles começam a atacar o próprio corpo. Quando isso acontece, a pessoa passa a ter doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, tem pessoas que têm hipotiroidismo, porque os glóbulos brancos começam a atacar a tiroide. Então, isso pode acontecer, tá? Nesse caso, é porque deu um problema nos glóbulos brancos e eles se reconhecem como estranho, como uma substância alérgica, como uma infecção, no nosso próprio corpo. Então, nesses casos, os glóbulos brancos estão descontrolados, tá? Mas, no geral, eles funcionam para nos defender. E hoje nós vamos ver como que ocorrem as trocas, né, do sangue venoso arterial. E nós vamos ver algumas condições clínicas importantes, tá? Relacionadas ao sistema circulatório. Então, hoje nós vamos ver as principais doenças e vamos começar a ver já alguns medicamentos, tá? Porque essa questão de circulação, de problemas nas articulações, não nas articulações, mas problemas de circulação aparecem bastante no balcão da farmácia, tá? Mas antes, vamos então fazer uma pequena... Vamos relembrar então os principais pontos da última aula, porque da semana passada e essa semana, elas se complementam, né? Então, na semana passada, o que nós vimos? Que o sangue é constituído de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaqueta e plasma, que no geral, mulheres têm entre 4 e 5 litros e homens têm entre 5 e 6. Peraí, deixa só eu ver aqui que alguém mandou no bate-papo. Professora, se você porque você não está muito bem, explica sozinho. Ok, Wender, sem problema. Então, é preciso a gente se lembrar disso. Então, falando um pouco mais sobre os glóbulos vermelhos, que também são chamados de hemácias. São as células em maior quantidade nos humanos, tá? Elas têm essa aparência que está aí na gravura. Elas parecem aquelas balinhas de antigamente, elas são achatadas, tá? As hemácias não têm núcleo, é importante que vocês se lembrem disso. E a principal função dela é o transporte de oxigênio. Essa é a função das hemácias, tá? Depois nós vamos ter os leucócitos, né, que são os nossos glóbulos brancos. Eles formam o nosso sistema imunológico e a função deles é justamente defender o organismo. E o que nós vimos? Que existem vários tipos de leucócitos. Por exemplo, nós aprendemos que o eosinófilo está associado com infecção parasitária e que dependendo, quando eu faço um exame de sangue, a alteração de leucócito que dá, me dá um indicativo de qual pode ser o problema da pessoa, né? Depois eu botei as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos, tá? Plaqueta não é célula, tá? São fragmentos celulares, então também não tem núcleo, tá? A gente pode ver o tanto que isso é real quando a gente olha nessa imagem aqui de baixo.
Essa imagem, ela é de um microscópio. Então, esses maiores são as hemácias e esses meio roxo são as plaquetas. Então, a gente consegue ver que, em proporção, elas são bem menores, são realmente fragmentos, ou seja, pedaços celulares. E a principal função dela é coagulação do sangue. E elas são muito importantes, porque se eu não tenho plaquetas, eu faço um corte no dedo e vou sangrar até morrer, porque não vai estancar nunca. E se a minha plaqueta está muito alta, eu vou ter problema de trombose. Tá? Então, as plaquetas é um indicativo, é algo que a gente controla bastante, tá? Principalmente quando a gente fala de público idoso, as pessoas da terceira idade. E o plasma, tá vendo? O plasma é o líquido, né, onde todas essas células ficam submersas. É um líquido de cor amarela, corresponde à metade do volume do sangue, a gente pode ver por esse tubinho de ensaio aqui. Essa parte amarela, esse líquido mais claro, é o plasma. Aqui embaixo, em vermelho, nós temos as hemácias, né, os glóbulos vermelhos. E essa que parece uma espuminha aqui em cima, são os glóbulos brancos, tá? Então, o que mais que eu tenho no plasma? Eu tenho vários nutrientes dissolvidos, como glicose, que é o açúcar, eu tenho gorduras solubilizadas no plasma, proteínas, sais minerais, vitaminas, que são essenciais para o organismo. Todas elas circulam e ficam concentradas no plasma, tá? E a principal função do sistema circulatório? Precisa que fique bem claro na mente de vocês. Transporte de gases, tá? Então, o CO2, que é o dióxido de carbono, ele é transportado pelas veias, tá? Por isso que ele é chamado de sangue venoso. As veias. Dióxido de carbono, CO2, é veneno, fica nas veias e é o sangue venoso. E o O2, que é o oxigênio, ele é transportado pelas artérias, por isso é chamado de sangue arterial, tá? Então, só a gente lembrar do ar, fica nas artérias e é chamado de sangue arterial. O que mais que nós vimos na última aula? A diferença de cor, né? O sangue, quando ele é rico em oxigênio, a gente vê que ele tem um vermelho mais vivo. Enquanto o sangue rico em CO2, ele é um sangue mais escuro, né? Por conta do dióxido de carbono. Ele perde essa cor tão viva, tá? E essa gravura, a gente viu alguns modelos dela, né? Na aula passada, mas hoje a gente vai se aprofundar e entender melhor essa gravura. Por que, tá vendo que eu preciso entender essa gravura? Para vocês entenderem todos os mecanismos de medicamentos. Então, vamos entender. Vamos entender primeiro como que o sangue funciona. Ele sai aqui do coração, ó, a gente vê, ele sai do coração, ele tem dois caminhos possíveis. Ele vai para o pulmão, ele sai aqui do coração, sangue que sai do coração, que vai para o pulmão, que cor que ele tá? Vocês estão enxergando? Azul? Ele tá azul, isso mesmo, Pedro. Sangue, quando eu vejo um desenho de sistema circulatório que tá azul, quer dizer que esse sangue é rico em quê? Adria, você lembra? Oxigênio. Sangue venoso? Isso mesmo, sangue venoso. Então, ele é rico em gás carbônico. Quando esse sangue rico em CO2 sai do coração, ele vai pro pulmão. E aqui a gente está vendo o que ocorre com esse sangue quando ele chega no pulmão. Ele deixa de ser venoso e passa a ser um sangue arterial. Então, esse sangue, que é um sangue bom, ele volta coração, lembrando que o coração ele é uma bomba, vem para cá, ó, tá, e sai aqui.
Quando ele sai do coração novamente, agora com o sangue arterial, a gente vê que ele está saindo aqui em vermelho, ele pode fazer dois caminhos. Primeiro, vai pro cérebro, para a cabeça e essa parte superior. Aqui, então, vocês estão vendo que a artéria que leva é uma artéria bem grossa, de grosso calibre? Então, porque o nosso cérebro, ele é a nossa parte mais importante. Então, ele tem, a gente já viu isso na parte do sistema nervoso. Ele precisa de muitos nutrientes, ele precisa de muito oxigênio. Então, tem que ir bastante sangue para o cérebro. Chegou no cérebro, começa a ocorrer trocas gasosas e sai do cérebro sangue venoso. Tá, tudo bem. Até aqui já era esperado. Agora vamos ver o que acontece quando o sangue vai do coração para a região inferior. Ele vai irrigar principalmente fígado, estômago e rim. Agora, olhem que interessante que acontece quando esse sangue arterial chega no estômago. Vocês estão vendo que estão havendo trocas, que o sangue ele está deixando de ser arterial, está se tornando um sangue venoso. E para onde que esse sangue vai? Vocês estão enxergando para onde que esse sangue venoso está indo? O fígado? Está indo para onde? O fígado. Está indo para o fígado. Exatamente, Ju. Então, esse sangue, quando ele sai do estômago e passa para o fígado, isso é extremamente importante quando a gente fala em medicamento. Por quê, Tavana? Qual que é a principal maneira que a gente toma remédio? Oral. Via oral. Oral. Isso mesmo, Ju. Então, quando a gente toma medicamento por via oral, seja ele líquido, gota, comprimido, cápsula, vai cair onde? No estômago. No estômago. Caiu no estômago, o estômago vai absorver esse medicamento e vai levar ele diretamente para o fígado, porque quem faz o transporte não é o sangue. Então, chegou o remédio, foi solubilizado, foi absorvido pelo organismo, ele vai direto para o fígado. No fígado, o que acontece? Acontece um fenômeno que a gente chama de mecanismo de primeira passagem. Quando vocês forem ler as bulas, provavelmente vocês já devem ter observado que fala assim, medicamento só de primeira passagem. O que isso quer dizer? Que ele vai ser absorvido no estômago e vai passar pelo fígado. Ah, mas qual o problema do medicamento passar pelo fígado? O fígado vai tentar jogar o remédio fora. Então, por isso que esse sistema do remédio chegar no estômago e passar pelo fígado é importante, tá? O fígado ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar jogar esse remédio fora, expulsar do organismo. Só que ele precisa o quê? Ele precisa, depois do fígado, vai continuar rodando o organismo. Só que uma vez que o medicamento passou aqui, ele já vai sofrer algum tipo de alteração. É como se uma parte dele já fosse inativada. Se eu já perdesse um pouco desse remédio, tá? Isso Tá, Vânia. Pode falar, Pedro. Então, quando você toma remédio, você vomita o remédio, o causador disso é o fígado? Nem sempre. Às vezes você já está um pouco comprometido, já está com uma náusea ou enjoo, mas algumas vezes sim, pode ser o fígado reclamando. Mas se você tomou um comprimido em até, vamos colocar aí, meia hora, vomitou, ainda não deu tempo de sair do estômago e ir para o fígado. Tá? Dentro de uma meia hora, e dependendo do medicamento, ele ainda está no estômago. Então, o próprio organismo já não
usar esse medicamento. Isso acontece. Está falando disso mesmo porque eu estou vendo que o meu sistema circulatório ele é muito importante para eu escolher uma via de administração do medicamento. Se eu estou com uma dor no braço, aí eu falo, ai, meu braço está doendo, eu vou tomar um diclofenaco, um comprimido de diclofenaco. Então, vai acontecer isso aqui. Eu vou tomar o comprimido, esse comprimido vai vir para o meu estômago, depois de aproximadamente meia hora, 1 hora, vai passar para o fígado vai tentar expulsar o remédio, não vai conseguir da primeira vez, vai distribuir no corpo, vai chegar no meu braço e vai passar a dor. É um método eficiente. Parece demora, mas é um método eficiente. Agora eu pergunto para vocês, e se, em vez de eu tomar um comprimido, eu passar um creme no meu braço que está doendo? Eu vou ter esse mecanismo de primeira passagem? O diclofenaco vai passar pelo fígado? É uma boa pergunta. Eu acho que não. Eu acho, né? Não, O que você acha, Mayra? eu acho que não. O medicamento não passa pelo fígado. Então, quando que o medicamento não vai passar pelo fígado? Quando ele for de uso tópico. Exemplos, pomada, gel, colírio, aquelas soluções nasais, supositório, medicamento sublingual. Todos esses tipos de medicamento não vai ter mecanismo de primeira passagem. O medicamento não vai passar pelo fígado. Isso é importante? É, porque eu vou ter um efeito mais rápido e eu diminuo a intoxicação do meu fígado. Então, se eu tenho um paciente, vamos supor, e qual que é o maior público das farmácias? Os idosos, certo? Sim. Normalmente, eles tomam lá os 5 tipos de medicamentos. Então, ele já toma muita coisa. O fígado dele já está sempre muito sobrecarregado. Se ele está com uma dor no braço, o que é o mais indicado? Eu indicar um diclofenac em comprimido ou um diclofenac em pomada? Pomada. 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 Porque eu vou evitar sobrecarregar o fígado dele. Então, Outra. pode falar, Adri. Hoje em dia, principalmente para as crianças, eu não sei, tem muito medicamento que já vem em forma de supositório, não sei se você já viu, para exatamente estar evitando isso, né? De estar indo para o fígado. Sim. E para a criança ainda tem mais um agravante, porque geralmente criança não consegue engolir, né? Claro, eu não sei para que idade que você está falando, mas geralmente criança, até uma certa idade, eles não Pequena, 1 ano e meio, 2, uso pediátrico, já tem em supositório, medicamento. Você sabe por quê, Adria? Porque criança não come primeiro. Criança não consegue engolir comprimido. Então, comprimido que é a forma mais segura, mais fácil, não tem como administrar para uma criança. Segundo, para muitos medicamentos, se eu não posso colocar em comprimido, eu vou fazer uma solução, vou colocar em gotas. Muitos medicamentos é difícil eu mascarar o gosto, fica com um gosto muito ruim. Muito ruim. Aí dá problema para você administrar esse remédio para criança. A indústria farmacêutica, percebendo isso, viu que é melhor o quê? Antes eu colocar um supositório, que é um pouco desagradável, mas aplica a criança, é mais fácil de administrar numa criança, às vezes, do que gota, onde você não vai ter precisão na dose. Eu acho mais fácil. Se tiver em supositório, eu prefiro. Sim. E você vai perceber também que o efeito é bem mais rápido. Então, isso que eu ia falar, e parece que eu percebo que quando é em supositório, o efeito do medicamento é mais rápido. Sim, porque se você observar essa região aqui embaixo, ó, troncos e pernas, toda essa rede de capilares, na região anal, é uma região muito vascularizada. Então, quando eu administro
seja através de supositório ou medicamento sublingual também, o efeito dele é em torno de 5 minutos. Isso. Enquanto se eu tomo um comprimido, a média é um efeito daqui a meia hora. É. Então, tudo isso, meninas e meninos, né? É importante vocês ir colocando na mente para você ver um paciente e falar, não vou indicar só um comprimido porque é o mais fácil, é o mais cômodo, mas pensar no perfil desse paciente, desse cliente, tá? Mas lembrando que para crianças pequenas, como no caso que a Adra mencionou, a gente não faz indicação, tá? A gente só segue a orientação do pediatra. Porque é muito pequenininha, tá? A gente viu lá na aula de sistema nervoso que essas crianças não têm uma barreira encefálica pronta, então dependendo do medicamento pode haver um comprometimento cerebral. Então a gente toma muito cuidado com criança, tá? Uhum. Só mesmo que o pediatra indica. Certo? Sim. Então, aqui é uma outra figura, né, demonstrando a diferença de sistema arterial e venoso. Aqui fica melhor para a gente observar, essa divisão do sistema venoso, né? Que ele sai aqui do pulmão direito, vai para os 2 pulmões, a gente vê que isso acontece de forma simultânea, tá? Os pulmões vão oxigenar esse sangue, trazer ele de volta para a aorta. Ele sai aqui, né, na artéria aorta, e daqui ele vai dividir, certo? Então, quais são as principais artérias e veias que a gente tem que saber? Primeiro, a aorta, que é essa daqui. É a principal veia que sai do coração. Ela é chamada de aorta. Às vezes parece que a gente está falando errado, né? Lembra a aorta, mas é isso mesmo, a aorta, tá? Depois nós temos... Cadê? Essa daqui, a veia cava. Qual que é a veia cava? É essa daqui, ó. É aquela vem dos membros inferiores para subir para o coração, tá? Essa veia é muito importante também. Como ela é uma veia de grosso calibre e que passa muito sangue, às vezes quando as pessoas sofrem acidente ou alguma coisa, há um comprometimento dessa veia, tá? Então a gente precisa conhecer ela. E depois a gente tem a veia cava superior, que é a que vem aqui dos membros superiores vindo para o coração. Então, quando chega no coração o sangue venoso, vem das 2 cavas, tá? A cava superior e a cava inferior. Chegam no coração o sangue venoso, passa pelo coração, o coração bombeia para os 2 pulmões, pulmão oxigena, volta para o coração, sangue arterial, sai pela aorta e vai ser distribuído nos demais regiões do organismo, tá? E quando a gente fala em tipos de circulação, as principais que vocês precisam saber, que existem 2 trajetos diferentes, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, tá? Então, vamos pela circulação sistêmica, que é o que a gente estava vendo até agora. Esse tipo de circulação vai assegurar a distribuição dos nutrientes, dos oxigênios a todas as células do corpo, tá? E vai tirar o quê? A sujeira das células, as excreções. Vai tirar essa sujeira, vai tirar o CO2. Então, na circulação sistêmica, e isso aqui, gente, é pegadinha de concurso, tá? Na circulação sistêmica, o sangue passa de arterial para venoso. E na circulação pulmonar, é o contrário, onde ocorre a hematose pulmonar, ou seja, a troca de gases lá no pulmão, onde o oxigênio passa para o sangue e o dióxido de carbono passa para o pulmão. Então, no pulmão, o sangue está venoso e passa a ser arterial.
Então, vocês estão vendo que um é o inverso do outro? Circulação sistêmica, o sangue é sempre bom e vai ficando ruim, vai ficando venoso. Na circulação pulmonar é o contrário, o sangue entra venoso e sai sangue arterial, tá? Então, isso é a principal função. Para quem for pensa, né, em prestar algum tipo de concurso, às vezes na raia, quando eles passam provinhas, eles costumam fazer esse tipo de pergunta, tá? Essa troca sanguínea que tem. E agora nós vamos entender quais são as principais patologias que nós vamos ter envolvendo o sistema circulatório, tá? O que eu vou falar para vocês? Falta 3 minutos para a nossa aula cair. Como eu vou começar um assunto novo, eu vou encerrar a conexão e vocês entram novamente, tá? Pelo mesmo link. Senão eu vou começar e vai cair no meio. Tá bom? Tá bom. Então, vocês entram. Eu vou contar, hein? Tem que ter... Deixa eu ver aqui. Tem que ter os 12 aqui de novo. Tá bom? Tá bom. Gente.